Tá, mas vamos lá. Vasco 1, Flamengo 1. Coutinho voltou querendo demais. Vídeo novo do Josão. O quão poético é o primeiro gol do Felipe Coutinho nesse retorno ser justamente contra o Flamengo. Um gol de empate, um gol contra o Flamengo. O quão poético é o futebol às vezes. Senhoras e senhores, o negócio é o seguinte, o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais um pontinho, porque hoje foi empate, não foi vitória, na conta do pai. Vamos falar... Do pai não, do Paiva. Eu já falei. Urge a mudança do nome dessa música, mano. Da letra dessa música. Anota mais um pontinho, mais 3 pontinhos, quantos pontos forem, na conta do Paiva. Sempre ele, mano. Pô, mudou completamente o time desde que chegou. Olha só, começa com esta escalação aqui do time do Paiva e aqui a gente tem algumas alterações, como por exemplo o Jean Davi ganhando a vaga de titular, o chileno, o nosso próprio. Gostou da partida dele, Josão? Não gostei de quase nada que ele fez em campo. No mais, cara, a gente tem mais do mesmo aqui, só que na parte do banco de reservas, aqui a gente tinha duas novidades. Primeiro, o retorno do Felipe Coutinho, que essa não tem como a gente não falar, talvez seja o ponto principal desse vídeo aqui, e tinha também, que acabou não entrando, o Maxime Domingues, que é o tal suíço lá, que a gente ainda não viu, loirinho e tal, vai ficar para uma próxima, pelo menos já tá no pitch, já tá sendo até relacionado e tal. Hoje não chegou a atuar, mas nos próximos jogos, vamos ver se a gente tem um bagre ou se achamos alguma coisa boa lá na Suíça, tá ligado? Enfim, time do Vasco, esse aqui, ainda com Léo Pelé e Michael, e o Léo Pelé e Michael hoje fizeram cagada? O Michael acho que não. O Léo Pelé, se você não reparou, dá uma segurada aí, porque antes da gente falar, temos que comentar sobre o Flamengo, que estava com alguns desfalques, que assim como o Vasco tem sofrido com muita lesão, e aí o torcedor flamenguista que tá vendo aqui sabe que eu vou tentar tirar o clubismo de lado, mas aí eu falei, cara, na live de ontem eu comentei esse time do Flamengo é muito apelão, tá ligado? Ah, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desfalques. Moleque, tu rasga o time inteiro titular do Flamengo, bota todos os reservas. O time é a seleção, viado. Tá ligado? Hoje, Luiz Araújo começou a titular. Aí Luiz Araújo sentiu. 10 minutos de jogo. Beleza, pô. Vai sair o Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá, pô, fazendo uma fumaça, dando um trabalho danado. Vai entrar a Arrascaeta. Vai tomar no c, cara. Como que pode um negócio como esse, cara? Tá ligado? E de fato, o Flamengo sofre com muita lesão. Inclusive o Pedro, que é o principal jogador, pelo menos em quesito de gols da temporada do Flamengo, não tá jogando, e aí também não tinha disponível, pelo menos não 100%, o Arrascaeta, e mesmo sem os dois, ainda é um time muito bom. Inclusive, Alexandro, jogador de seleção brasileira, que é bem verdade que a gente não gostava muito dele com a amarelinha, mas para futebol brasileiro é muito bom jogador, estreando contra o Vasco. É claro que esse tipo de coisa vai acontecer justo contra o Vasco, tá ligado? É óbvio que vai acontecer. Hoje não dá pra reclamar disso não, pô. Hoje não dá pra reclamar disso não. O Flamengo deixou de jogar com muitos jogadores, tá ligado? Hoje não dá pra reclamar desse tipo de situação não. Da estreia do Alexandro, que tá aqui na foto, tem também aqui o camisa 45, a lá Mário Balotelli, do Plata, Gonzalo Plata, muito bom jogador. E falando dele, falando da estreia dele, já com ele puxando aqui, quase fazendo gol e tacando pela chance que foi criada, mas valeu, não Matheus. convertida. Cara, que jogador bom Plata, tá? De verdade, é um cara que é rápido, mas que dribla bem e que tem até um certo bom passe ali, muita garra, bom jogador. A velocidade dele, apesar dele não ser lá aquele estereótipo, o magrinho que corre muito, tá ligado? Mesmo ele não sendo, ele corre bastante. Inclusive, deu muito trabalho ao excelente Paulinho McLaren, o Paulo Henrique do Vasco. Os dois ficaram ali numa briga pessoal, né? Porque cada um pegava o outro ali por causa do lado que estavam em campo, e foi uma boa briga durante boa parte do jogo, até que saiu o Paulinho, porque ele já não tá aguentando mais correr, jogou demais. Enfim, uma boa contratação, pelo menos é um bom cartão de visitas. Vamos ver se ao longo da temporada, ao fim da temporada, né, porque a gente já tá mais na reta final do que qualquer outra coisa, vamos ver se de fato ele é isso tudo que pareceu hoje. Analisando hoje, caramba, queria no Vasco. Enfim, na sequência, o que a gente tem? Luiz Araújo machucando. A alegria de vascaíno costuma durar pouco e assim... Primeiro, mais um problema do departamento médico do Flamengo. O Flamengo está aí com um curso de medicina ativo e formando médicos, mais do que o MEC, o Ministério da Educação do Brasil. Enfim, o Luiz Araújo machuca e eu falo que a alegria dura pouco, porque assim, é bem verdade que o Luiz Araújo é ruim? Tem muita gente que diz que sim. Porém, é bem verdade que ele tá entregando legal pro Flamengo, ele tem dado muita assistência, ele tem sido um dos jogadores que mais está disponível, só que aí hoje ele machuca e eu considero isso aqui um azar nosso, porque aí vem o Arrascaeta.
Aí é foda, tá ligado? Pô, vou te falar, hoje eu preferia o Arrascaeta em campo do que o Luiz Araújo, eu sendo vascaíno. Pô, o Luiz Araújo tava voando, mano. O Arrascaeta, pô, ele já foi preterido de começar como titular. E o Flamengo fez a escolha por colocar ele no banco justamente pelo desgaste físico que ele vem tendo pelo calendário de partidas. Pô, a gente pegou um Arrascaeta extremamente meia bomba, longe do seu primor físico, tanto que ele, entrando durante o jogo, ele ainda sai no segundo tempo e saiu um Luiz Araújo que tava muito bem. Pô, juro por tudo, eu não tô falando que o Luiz Araújo é melhor do que o Arrascaeta, tá? É óbvio que não. Mas tô falando na condição que os dois chegam pro jogo hoje, o Luiz Araújo tava dando mais trabalho, entendeu? Comemora ao ver a escalação que não vai ter Arrascaeta, só que aí com 14 minutos o Arrascaeta entra em campo e aí um problema. E aqui, cara, eu queria até apontar uma coisa, tá? Quando o Luiz Araújo cai, sai para fora do campo para ser atendido, o goleiro Rossi do Flamengo também cai. E eu falo isso porque na Copa do Brasil, o Vasco teve um problema com o Maicon, que saiu para ter que mexer ali no nariz, que estava cortado, sangrando, e o Léo Jardim não teve essa maldade. O Flamengo, sem ser em partida de mata-mata, que eu acho que em mata-mata, aí mesmo que você tem que ter essa malícia, tá ligado? O Flamengo, sem ser mata-mata, de opa, a gente não vai ficar com a menos não, não vai deixar cobrar o escanteio não. O Rossi caiu e aí segurou, trocou, entrou a Arrascaeta. Eu tinha comentado que mas, pô, o Rossi se destaca muito pela experiência, velho. faltou isso pro Léo Jardim aquele dia e... Pô, muito do fato do Flamengo estar vivo até agora na Libertadores passa pela experiência do Rossi. Naquele jogo lá na altitude, pô, o que o Rossi fez ali, mano, maluco, viado. Hoje ver o Flamengo fazendo fica, tipo, pô, eu falei, tá vendo? Era só fazer esse bagulho, é só fazer isso. Enfim, entra aqui o Arrascaeta e depois, pessoal, o que a gente vai ter? Essa grande chance aqui de cabeça pro lugar, baita defesa do Léo Jardim, que faz mais um bom jogo. Eu acho que o gol não tem muito como pesar na dele ali. O Vasco dá uma leve bobeada e chega bem o Flamengo. Como eu falei, o elenco do Flamengo é muito bom. Então, apesar de ter muita lesão, muito jogador indisponível, cara, ainda tem muita peça boa, tá ligado? Inclusive, falando de uma delas, o que joga o Ortiz, o que joga o Léo Ortiz é sacanagem. Fora de posição, pelo menos é o que parece, né? Porque teoricamente... Então, eu já não... Pô, por incrível que pareça, eu já não quero mais usar o fora de posição pro Léo Ortiz, mano. Mano, ele tá extremamente consolidado na posição, pô. Ele é aquele jogador no FIFA, vamos supor, o jogador é PE, mas ali na descrição dele tem que ele faz PE, PD e ATA. Qualquer uma das que ele jogar ali, ele vai estar na posição dele, porque ele sabe desempenhar todas perfeitamente. E o Léo Ortiz jogando na posição que tá, ele tá jogando muito bem. Então, porra, eu não acho que, tipo... Já ficou muito claro que ele sabe fazer a volância e que ele sabe fazer a zaga, tá ligado? Ele é zagueiro, fora de posição, jogando muito melhor do que muito volante, que é volante desde sempre, tá ligado? Baita jogador, assim, os caras tem um Léo, a gente tem outro. Esse aqui é bom e tem o Pelé que é ruim. Eu só queria um Léo Ortiz no nosso time. Enfim, no mais, pessoal. Tivemos essa chance aqui que o Arrascaeta teve um grande de um presente. O Esforça pega a bola e dá uma bobeira ali, entrega. O Léo Jardim sai fechando o ângulo muito bem. E aí o Arrascaeta ficou meio perdido, ficou meio sem confiança. Não procurou o gol, a verdade é essa. Se você pega pra ver o replay do lance, ele meio que vai, o ângulo é fechado, ele volta, ele nem olha mais pro gol, ele caça o passe, graças a Deus. Parece que tava ali um pouco sem confiança, tá ligado? E aí mérito também, e mais uma vez pro goleiro Léo Jardim, que sai rápido, ele nem pensa duas vezes, porque se tivesse pensado, a gente teria tomado gol, então ele nem pensa duas vezes, fecha o ângulo, atua mais uma vez de forma muito importante. Que goleiro. Na sequência, a gente vai ter o quê? O lance do David saindo cara a cara e chutando a bola no travessão, uma chance perdida, só que não ia valer de nada, porque tava impedimento. Mas assim, pelo menos a transição aqui do Vasco foi muito rápida. Se eu não me engano, a bola vem do Paulo Henrique e já cai no David e tal, que sai cara a cara, ele acaba perdendo, mas pelo menos criou isso aqui. Poderia ter convertido, mas de qualquer jeito não valeria nada, não dá nem pra ficar se lamentando que, poxa, a gente podia ter marcado, porque não ia valer, tá ligado? De fato, tava impedido. E aí, pessoal, dessa forma, termina o primeiro tempo. De que forma? Com o Flamengo melhor. O Vasco termina o primeiro tempo no lucro, na minha visão. É uma partida muito apática do Vasco. Certo que foi parte do plano de jogo do Vasco se defender, porque o Flamengo tem um elenco muito mais gabaritado. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu achei que a postura foi além de um time que, pô, entra pra se defender e contra-atacar. O Vasco pegava a bola e devolvia.
tá ligado? Pegava e devolvia, o Flamengo atacava. Pegava e devolvia, o Flamengo atacava. Pegava e devolvia, o Flamengo atacava. Errando muito passe, uma dificuldade tremenda de fazer o feijão com arroz. Primeiro tempo bem ruim do Vasco e um primeiro tempo muito bom do Flamengo. Tem mais posse de bola ao final do primeiro tempo, para ser exato, 63. Novamente, eu tenho sempre anotado os números aqui. O Flamengo tem 63 contra 37 do Vasco, ou seja, ele ficava mais com a bola. E em finalização também era, porque tem muitas vezes que o time fica com a bola, mas não chuta no gol. E não era o caso do Flamengo hoje. Foram 9 finalizações contra 3, ou seja, 3 vezes mais. O Flamengo, de fato, dominava ali o jogo, por mais que o Vasco teve uma chance aqui, outra chance ali. Se eu não me engano, foi ainda no primeiro tempo, uma bola sobrou quicando. E o Hugo Moura chutou pro gol, mas foi uma defesa meio tranquila. Enfim, o Vasco... Pô, esse chute do Hugo Moura foi do meio de campo, moleque. Foi, tipo... o lance do Vasco no primeiro tempo. Loucura. Teve as suas chances, mas foi, obviamente, 45 minutos melhores pro lado flamenguista, tá ligado? É um time que é superior, isso aí tem que ser falado, mas, pelo menos, a gente faz um jogo legal agora. Porque no primeiro turno tivemos aquele fatídico 6-1, que, sinceramente, o time do Vasco era ruim, mas não era tão ruim aquele ponto. Aquele 6-1 é tipo 7-1 da seleção brasileira. É mais um apagão, é mais um aglomerado de fatos ocorridos do nada do que realmente ruindade. Apesar de que, sim, aquele Vasco era ruim e muito mal treinado pelo técnico que estava estreando naquele dia. Enfim, pessoal, como eu falei... A verdade é que o Álvaro Pacheco é um filho da puta, tá ligado? Desculpa aí, o YouTube vai desmonetizar o vídeo. Mas o Álvaro Pacheco é um filho da puta, tá ligado? Tava coçando a saqueta lá em Portugal. Aí ele falou, ora pois, por que não vou foder um clube do Brasil? Aí veio aqui pro Brasil, achou um otário que pagasse o salário que ele pediu. Veio pro Vasco, jogou, pô, sei lá, 4 jogos, foi tenebrosamente mal nos 4, se eu não me engano, tomou 3 goleadas e empatou um jogo em 0-0 com o Cruzeiro, terrivelmente mal, e foi embora como se nada tivesse acontecido. Esse cara aí, mano, ele é o próprio anticristo do Vasco da Gama. Papo reto. Resumo do primeiro tempo, Flamengo melhor. Mas assim, vamos falar aqui rapidinho do Payet? Mal de novo, hein? Ele teve ali no começo do segundo tempo um momento aqui, outro momento ali, que ele hoje o Payet tava abaixo mesmo. Até brigou por uma bola, recuperou outra, da hora legal, mas no geral da coisa, no meu ver, e aí comenta se você concorda, mais uma partida fraca. O Payet, ele, como eu falei, ajuda uma hora aqui, outra hora ali, mas no geral ele não marca, no geral ele é um a menos marcando e tem errado até passe simples, o que me incomoda, tá ligado? Como eu falei, pô, já... Hoje, mano, teve um passe que era simples pra caralho, ligando contra-ataque pro Vasco, e ele erra porque ele tenta meter um foco em voleio pra fazer um passe, mano, de 3 metros, pô. 3 metros de distância, sem ninguém no caminho, sem ninguém do lado dele, sem ninguém marcando perto. Ele tenta meter um... Cara... Os outros vídeos, é um jogador que é caro, nenhuma, o salário mano. dele é alto, que já ajudou mas ele é o Vasco. pica, tô fechado com ele pra caralho. Assim como eu tava fechado com o Coutinho aqui, e agora eu posso falar sem ser julgado no chat. Se bem que eu acho que até com o gol dele hoje, vocês vão continuar me julgando, né? Tudo bem. Eu já falei, Coutinho entrou pra lista dos meus clientes do meu escritório de advocacia, tá? Se junta a Dimitri Payet, Lucas Piton, Léo Jardim, o zagueiro João Vitor e o atacante DVD. Sim, o útil DVD, tá bom? O meu escritório de advocacia no momento tá com esses... atletas. Certo, que já ajudou de forma extra classe, porque a falta que ele cobrou, enfim, aqui e ali ele já ajudou, mas é mais um jogo abaixo. Às vezes demora muito pra dar um passo. Piton joga vôlei? Não, mas eu também não falei do Verratti, pô. É porque, tipo assim, eu tô falando de jogadores que tem torcedor do Vasco que reclama, tá ligado? Tipo, tem torcedor, você entra no Instagram do Renan Bragança, ele tá reclamando do Léo Jardim, pô. Ele fala que o Léo Jardim é bracinho de jacaré, que é um goleiro fraco, que ele faz defesas fáceis parecerem difíceis porque ele tá mal posicionado. O DVD, pô, ele é criticado pra o Vasco, ele é um dos líderes de gol e de assistência na temporada. Ele é importantíssimo pros pontos que o Vasco fez no Brasileiro. Então, tipo assim, eu tô falando de atletas que eu preciso defender. O atleta que todo mundo ama não precisa de advogado. Passe simples, e às vezes dá o passe simples sem demorar, mas erra. Então, assim, erra de um lado, erra do outro, tá complicado. Além dele, o Jean Davi, que eu até gostei quando eu vi ele titular, vou ser sincera que eu gostei, mas... Jogou porra nenhuma hoje. Mas eu desgostei quando ele começou a jogar. Parece meio desligado. O Jean pegava a bola e parece que ele não entendeu que é um jogo contra o Flamengo. É guerra, amigo. Tipo assim, pega e resolve. Ou dá o passe, ou tenta o drible, só não fica parando, dando mole, tá ligado? E era isso que ele tava fazendo. Ele perdeu algumas bolas aqui e ali, dormindo com a bola no pé. Então, assim, eu acho que ele não entendeu a intensidade que o jogo exigia. E por isso, mas não somente por,
ele faz uma partida ruim e é substituído. Mas antes da substituição dele acontecer, o que a gente tem? A gente tem aqui o Flamengo vindo, Bruno Henrique cara a cara, chutou, a bola bate na trave e vai para fora. Se lamenta aqui. Esse lance aqui, e a gente vai ter mais um parecido, mostra que realmente, apesar do empate que vai vir depois no final do jogo, o Vasco fez um jogo inteiro pior do que o Flamengo. Então, assim, o placar de hoje, esse 1-1, é muito bom porque é ruim para o Flamengo. Esse 1-1 é pouco para o Flamengo. O Flamengo criou muito mais, o Flamengo teve chances e, assim, no detalhe, não conseguiu converter. Essa bola que vai na trave, o Bruno Henrique fica triste e depois dessa chance já tem o gol? Não. Ainda tem mais uma aqui, ó, Léo Ortiz no travessão e depois, aí sim, gol do Flamengo, gol do Gerson, bonito gol, inclusive, bom chute do Gerson. Só que, assim, duas coisas. Primeiro, repara no Léo Pelé, a gente vai ver o gol agora. Repara no Léo Pelé sem saber quem que ele marca e acabando não marcando ninguém. Segundo, como eu falei, o Flamengo criou muito mais. Tá ligado? A gente não tem que ser clubista aqui de ficar falando que não. Dava até pro Vasco ter virado. Era muito mais fácil o Vasco ter perdido esse jogo aqui. Mas olha só, vamos ver o lance. O Flamengo vem aqui, o Léo Pelé fica perdido e aí chuta lá no cantinho, faz o gol. Pô, mano, eu vou falar aqui. Eu detesto o Léo Pelé. Não é novidade pra ninguém. Mas, pô, nesse lance especificamente aqui, pô, é complicado, viado. Porque o Vasco tá em desvantagem numérica. Ele meio que tá tentando fechar o chute e o passe, sendo que ele é um jogador só. O Flamengo tem opção de passe na direita, opção de passe na esquerda, tem opção de chute. Eu não acho que tenha sido um erro crasso do Léo Pelé, assim, não. Eu achei que hoje ele fez uma partida bem suave até. O Gerson, capitão do Flamengo, né? Agora capitão, agora sim, já tem um tempo. E com postura de capitão, parece que teve um momento que a torcida meio que pegou pra ir vaiar o Carlinhos, mas aí o Gerson meio que dá uma chamada e tal. Bom jogador, foi o Gerson é muito pique, ele parece muito mais amadurecido, sabe, nesse momento dele. Acabou não jogando muito bem e por causa disso muita gente já falou que nunca mais merece voltar para a seleção, o que sinceramente eu discordo. É um cara que joga bem aqui no Brasil e eu acho que o problema na seleção é mais coletivo do que individual. Exceto o caso do Vinícius Júnior, que por mais que o coletivo também atrapalhe, ali tem uma parada a mais, tá ligado? Mas enfim, o Gerson, boa partida, faz um bom gol. Se você pega pra ver o lance, o Léo Pelé tá olhando pros dois lados e termina sem olhar pra nenhum, ele não marca ninguém. Eu acho a partida do Maicon ok, eu ia falar que era ótima, porque o Maicon recuperou muita bola. Só que tem ainda o gol sofrido e tal. Assim, é uma partida ok, de ok pra boa a do Maicon. A do Léo, graças a Deus, o João Vitor volta no próximo jogo. A gente teve hoje... Pô, ele fala como se o Léo tivesse feito uma partida horrorosa e não fez. Você não gostar do cara, estamos juntos, Josão. Eu também não gosto do Léo Pelé. Aliás, eu tenho outra crítica ao Léo Pelé, que ele tinha que ser uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa que parece ser o melhor ser humano do planeta. Então dificulta pra mim nessa questão de odiar ele. É muito ruim ele ser um jogador péssimo e ele ser muito gente boa. Porque eu odeio ele e me sinto culpado. Eu não gostaria de me sentir culpado por isso. Dito isso, ele está avaliando, na minha visão, muito mais a pessoa do que a atuação. A atuação do Léo Pelé hoje não foi uma atuação ruim para ele falar da atuação do Léo desse jeito. É claro que o João Vitor é muito melhor, porque o João Vitor é o primeiro zagueiro do Vasco, ele é o segundo melhor zagueiro do Vasco, ele é o terceiro melhor zagueiro do Vasco e o quarto melhor zagueiro do Vasco. Talvez o quinto também, talvez o sexto, talvez o sétimo. O João Vitor é muito melhor que todo mundo que tem ele de opção. Mas, porra, eu não achei que o Léo Pelé fez uma partida desastrosa assim, não. Mano. Contra o Flamengo e no meio da semana contra o Atlético Paranaense, os dois jogos importantíssimos, um clássico e outro uma quarta de final da Copa do Brasil, sem o João Vitor, mas isso agora passou. O próximo jogo tem ele de novo, provavelmente não terá Léo Pelé. Só que aí, pessoal, o que acontece? Nesta altura aqui do campeonato, a gente já estava mais para a reta final do jogo. O Flamengo ganhava o jogo de forma merecida e eu estava pronto para dizer o seguinte: tudo bem perder esse jogo. Por quê? Porque o Vasco vinha aí numa sequência de Brasileirão, 5 jogos sem perder, classificado na Copa do Brasil, num cenário muito adverso, num cenário onde a gente teve um jogador a menos desde a primeira etapa. Então, assim, eu estava pronto para chegar aqui e falar: perder hoje de 1-0 não é problema. Tá ligado? Eu tava pronto pra dizer isso, porque assim, contextualmente... então, eu já penso diferente. Eu acho que não é situação pra criar crise. Até porque o Vasco tá muito bem. Mas o problema é, pô, clássico. Clássico você tem... Cara, eu vou citar o falecido, tá? Se tem uma coisa que o velho Eurico, dentre todos os seus problemas, teve seu valor, foi a importância que ele dava pros clássicos. Mano, o clássico é um jogo à parte. Tá ligado?
o clássico é um jogo mais importante que os demais. O clássico faz parte da construção histórica da cidade e do estado que você vive. Não tá tudo bem perder clássico. Não pode se ter essa mentalidade. Você tem que ir pro clássico como o jogo da tua vida. Pô, eu não acharia que tava tudo bem. Eu acharia que não é pra criar crise, porque o Vasco também, o Flamengo tem mais investimento. Mas o tá tudo bem perder clássico, eu acho que é você tratar perder clássico com uma naturalidade que não é o melhor dos pensamentos, entendeu? Tá muito tranquilo. O que não pode é perder de 6-1, igual aquela vez lá, tá ligado? O que não pode é fazer a partida igual de hoje contra time pequeno, porque hoje o Vasco não jogou quase nada. Só que contra o Flamengo, eu até aceito, eu até entendo, tá ligado? Mas assim, o placar de 1-0 pra eles, obviamente, era ruim pra gente, mas olhando pro geral da coisa, tudo bem. Não era motivo pra eu chegar aqui e falar, tá tudo uma bosta, tem que ser demitido não sei quem. Não era crise, tá ligado? Perder de 1-0 não era crise. E se aí, perder de 1-0 não era crise? Imagina agora que não perdemos. Gol, Felipe Coutinho, a magia do futebol veio no mágico. Pô, vou falar uma parada aqui, é porque o Felipe Coutinho entra no minuto que o Vasco toma o gol. Ele entra assim que o Vasco toma o gol. E, porra, obviamente você brocha, né? Quando você toma um gol no clássico, você fica desiludido, desamparado. Você acha que nada mais faz sentido na tua vida. E é claro que, porra, o Coutinho fazer um gol ainda tem um peso maior do que esse outro jogador faz o gol. Ué, como assim? Os dois, pô, foram gol do empate. Qualquer outro jogador faria um gol, seria também do empate e valeria um ponto. Não vale mais por ser do Coutinho. Vale mais por ser do Coutinho porque ele vai retomando a confiança, ele vai garantindo o seu espaço, ele vai mostrando que ele tá querendo demais. E, obviamente, é um jogador que, se jogar o que a gente espera, a gente sabe que vai fazer diferença. E a real é que o mercado de transferência, a janela do Vasco foi muito tímida. O Vasco apostou todas as fichas no Coutinho, que fez um esforço descomunal para voltar. Então, se ele não conseguir render, se ele não conseguir entregar, é como se fosse uma janela de transferências quase nula do Vasco. Então, foi importante demais o fato dele ter feito o gol, que animou a gente. Mas de coração, antes dele fazer o gol, ele me agradou, pô, com a atuação. Ele erra uma tentativa de passe ali, mas que eu acho que é mais uma falta de entrosamento, que o jogador, se eu não me engano, era o Lucas Piton, não corre, tá ligado? Mas, pô, ele já tinha achado um passe de calcanhar, ele já tinha feito 2 domínios que ele dominava de costas para ataque, virava, saía jogando e construía a jogada. Eu achei que hoje ele estava muito mais interessado pela partida e tentando confiar que ainda era possível o Vasco empatar o jogo, do que aquele cara, pô, tímido, com medo de errar. Ele estava chamando a jogada, entendeu? E, pô, foi coroado com gol. Agora, jogou pouco tempo, né? Uma volta. Ele deu uma entrevista no final do jogo e ele falou: cara, o departamento médico do Vasco deve estar de saco cheio, porque eu perguntava toda hora se eu já posso jogar, se eu já posso jogar, porque eu quero jogar. Eu quero ajudar o Vasco. Porque olha só, a bola vem cruzada, o Verret desiste, o Pumita domina, cruza pra dentro da área e de cabeça faz o gol. Felipe Coutinho e sai aqui pra comemorar. Primeiro que assim, cara, tem muito nome pra ser elogiado nesse lance, tá? O Ryan, que tinha acabado de entrar, faz uma baita arrancada e corta ali no meio da defesa do Flamengo e consegue bem. O Emerson Rodrigues, em pouco tempo, desempenha mais do que o Jean Davi. O Pumita, que não desiste da jogada. E para fechar, o Coutinho fazendo um gol de cabeça. É mágico ver ele fazendo justamente contra... Pô, mas aí eu posso falar uma parada aqui agora? Se o Flamengo não faz o gol, eu acho que o Vasco não teria tido esses ataques que teve no final, essa participação toda do Emerson, tá ligado? É claro que se eu tenho 4 portas, eu sou um carro. Mas, cara, a atuação do Vasco foi ruim hoje. E o Vasco, é claro, né? Não se deu bem com o Flamengo fazendo gol. Mas o Flamengo escolheu a postura de, meio que mudar a forma que estava jogando depois de fazer o gol, pô. Isso não é nenhum absurdo que eu tô falando aqui. O Flamengo, que pressionava, ele dá uma estancada nessa pressão e ele começa a ceder espaços pro Vasco, que cresce no jogo ali, muito em função dessa mudança, entendeu? Do Flamengo. Eu espero muito que isso aqui não seja só um gol isolado. Eu espero muito que o Coutinho, de fato, tenha sequência, que pare de ter tanta lesão, que é um histórico preocupante dele, porque, assim, como jogador, é muito bom. Isso aqui é só o começo.
ainda pode dar uma desandada, ainda pode voltar a ter lesão, pode voltar a não ter lesão, mas desempenhar mal, tá ligado? Esse tipo de coisa pode acontecer. Assim como agora eu julgo que o Payet não tá lesionando, mas tá jogando mal, pode ser que aconteça. É claro que a gente torce pra que não. Assim, hoje, o contexto pra gente, muito positivo. Não perdemos e temos um gol do Coutinho pra dar moral pra ele. Isso pode ser muito importante pro futuro. Cara, eu tô muito satisfeito, mano. O Vasco tá sendo um time difícil de ser batido, cara. Quando eu falo isso, eu não tô falando que o time do Vasco tá pica, que o elenco tá brabo, que não tem problema. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que o Vasco vende caro os seus jogos. Bem recentemente, era um time extremamente frágil, que você via ele tomando gol de tudo quanto é jeito, você sabia que o roteiro ia ser sempre o pior. Hoje você vê um jogo do Vasco, toda hora você confia que o melhor pode acontecer, mano, porque o time não se entrega em momento algum, cara. Eu tô falando a quantidade de viradas que o Vasco, buscou. Cara, o Vasco virou o jogo contra o São Paulo, o Vasco virou o jogo contra o Criciúma, o Vasco virou o jogo contra o Bragantino, ainda que tenha tomado empate no final, né? O Vasco vira o jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco vence o jogo enquanto estava com 1 a menos contra o Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, porque ele perde 2-0 com 11 contra 11. Ele fica com 1 a menos por 60 minutos e vence o jogo com um jogador a menos. E hoje, ele vai buscar um empate contra um Flamengo muito forte. Cara, tem que valorizar, mano. Tem que valorizar, mano. Porque assim, o Coutinho, ele é um jogador que todo mundo que acompanha de perto fala que ele sente muito o psicológico da coisa. É um jogador meio tímido, que precisa estar num lugar onde ele é querido, e um monte de coisa e tal. Ele não é um cara tão assim, resolvido para esse tipo de coisa. Ele precisa se sentir bem onde ele tá, e até por isso ele veio pro Vasco. E esse gol, justo contra o maior rival, com certeza pesa psicologicamente, positivamente para ele. Então é bom não só pelo placar, mas pelo que a gente pode esperar de futuro pro Coutinho. Bom jogo hoje. O Vasco jogou bem? Não jogou bem não, mas o placar é bom, o resultado também, e o gol do Coutinho é melhor ainda. Então obrigado por assistir, pessoal.